O senhor recebeu uma denúncia a respeito da compra, da aquisição pela Prefeitura do município, pela Secretaria de Educação, enfim, pela Prefeitura do município de Pirassununga. E o senhor está investigando isso. O que o senhor entende de forma irregular nessa compra? Então, nós iniciamos a investigação, que é um instrumento que o Ministério Público tem à disposição para verificar a eventual irregularidade no manejo do patrimônio público, e a gente percebeu já, de primeira mão, a questão da compra de kits a mais do que o número de alunos matriculados na rede pública municipal de ensino. Além disso, outras irregularidades que parecem terem ocorrido, né? A gente vai verificar se elas são justificáveis ou não, porque agora a gente expediu os ofícios para as empresas, para a prefeitura, para que elas justifiquem a respeito de alguns pontos que a gente viu alarmantes, né? E agora é esperar as respostas, Jorginho. Assim, no final, qual é a consequência desse inquérito civil? Ele ou serve como base para uma ação civil pública proposta contra a Prefeitura Municipal de Pirassununga, ou ele pode redundar num arquivamento quando não se verificar que houve prejuízo ao patrimônio público. O senhor cita uma possível formação de cartel. Inclusive, o senhor cita outras cidades, até Leme estaria envolvida nessa formação de cartel, aliás, nessa compra dos kits. Bom, na verdade é o seguinte, a gente tem em várias cidades as mesmas empresas atuando de forma muito similares, né? Então, o Ministério Público sempre atua dessa maneira. Quando a gente vê algo que pode ser apontado com uma luz amarela, a gente começa a investigar. Porque conforme as falcatruas vão se tornando mais afinadas, né, mais refinadas, isso vai atingindo não só Pirassununga, mas todas as cidades da região, né? A gente já teve notícia, inclusive, de Tambaú. Então, o que a gente vai fazer aqui? Aqui em Pirassununga nós vamos verificar a questão da legitimidade, da legalidade, da correção dessa compra. Em apurando que essa compra foi eventualmente irregular, a gente instaura a ação civil contra a prefeitura, e aí, eventual indicativo de cartel, eu vou mandar a documentação para o GAECO, para que ele possa verificar, porque tem subprefeitura da capital envolvida. Se a gente verificar que realmente houve uma questão que envolva cartel, não é o Ministério Público de Pirassununga que tem a atribuição para investigar. Mas com esse indicativo eu tenho poderes e deveres de indicar isso ao GAECO, para que eles, com o material que eles têm à disposição, o pessoal técnico que tem à disposição, possa realmente aquilatar se isso configura um cartel regional, estadual, e aí tomar as providências de cunho mais genérico, estadual, né? O senhor entende que a prefeitura estaria envolvida nisso, ou pode ter sido envolvida, ou alguém de dentro da prefeitura pode ter montado o esquema? Então, olha, a prefeitura ser envolvida num cartel é possível, mas isso não tira da prefeitura a responsabilidade pelo manejo do patrimônio público. Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela aponta a responsabilidade da máquina administrativa do prefeito, mesmo em caso não intencional. Se houver culpa da prefeitura, já é possível que o Ministério Público proponha a ação. Quer dizer, mesmo que ela não esteja envolvida no esquema, mas ela comprou de um esquema e teria que ter tido mais cuidado. Na verdade, a questão do esquema em si, ele é muito importante, mas não é a única questão, né? Porque nós temos que ver, porque quantidade de kit não é uma coisa que dependa de esquema ou não. É um indicativo de necessidade de compra da própria prefeitura. O senhor acredita que houve uma falha, porque, vamos falar em números redondos aqui, 5 mil alunos, a prefeitura daqui teria comprado 7 mil kits. Quer dizer, já comprou 2 mil, por volta de 2 mil kits a mais. Exatamente. Então, já é um erro. Nessa questão, isso indica um erro, né? Agora, a gente vai verificar quem é o responsável por esse erro, né? E é por isso que a gente está mandando para a prefeitura e para os demais órgãos, para termos exatos no inquérito, quantos são os alunos matriculados na rede municipal, exatamente quantos foram os kits comprados, porque dessa diferença, inevitavelmente, vai redundar um prejuízo, né? Se esse prejuízo foi causado ao município de Pirassununga por um erro da prefeitura, a pessoa que errou precisa ser punida. Ela, né? Vai ter que assumir. Vai ter que assumir esse erro. E se isso redundar em prejuízo para o patrimônio público da cidade, está aberta a possibilidade por uma propositura de ação. Me parece também que essa empresa, isso informações que a gente recebeu, que a empresa teria sido montada 20 dias ou 30 dias antes desta licitação. Essa empresa teria apresentado pelo que foi nos passado, a gente entende que um documento não muito
que comprove o que eles falam, porque a empresa estaria apta a vender, mas esse documento foi assinado com data anterior, da empresa está funcionando, quer dizer, é um pouco estranho. A gente precisa verificar toda essa situação. A informação que você tem é a mesma que eu tenho, né? Então, o que está sendo feito? Foram expedidos uma série de ofícios para os mais diversos órgãos do Estado, junta comercial, etc, 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 até órgãos de cunho federal e estadual, para verificar se essas informações realmente são procedentes. Se todas essas informações forem se confirmando, forem se robustecendo como algo concreto... Inclusive documentos serão investigados. Não, sim, todos os documentos, carimbo, toda sorte de perícia vai ser feita para verificar a questão da licitude desse contrato, né? É claro, a princípio parece estranho, né? Você ter uma empresa recém-constituída que consiga fazer se comprometer a uma prestação de serviço tão aprofundada quanto foi. Mas quem sabe, né? De repente é um derivado aí da Melhoramentos, um cara que era o principal contato da Melhoramentos que montou uma nova empresa. Eu não descarto, na primeira análise, nenhum tipo de possibilidade. Você pode ter aí alguém que tenha um conhecimento de mercado editorial bastante aprofundado, alguém muito conhecido no meio e que eventualmente possa ter se desligado de uma empresa anterior. Então, a princípio, eu não consigo dizer para você cravar, olha, tá ilegal ou tá legal, mas é um sinal indicativo de que eu precisava investigar. A Câmara Municipal do município de Pirassununga também recebeu essa denúncia, também foi informada deste problema, mas me parece que a Câmara Municipal lavou as mãos e não quer investigar. Eu vou fazer um advogado do diabo em relação à Câmara de Vereadores. Eu ouvi essa informação e você tem duas análises possíveis disso, né? Os vereadores da situação, ou que estão ao lado da prefeita, falam o seguinte: ao final da nossa investigação, o que nós temos que fazer? Nós temos que enviar o nosso material para o Ministério Público. Se o Ministério Público já está investigando, para que a gente vai abrir uma comissão específica para isso? Então, esse é um viés de argumentação possível. Outros vão dizer, não, quanto mais se investigar o fato, a gente pode ter acesso a documentos que o promotor não tenha. Então seria... Pode auxiliar a promotoria. Pode ser interessante por auxiliar a promotoria. Aí é questão de jogo democrático, é isso que eu falo. A gente tem aqui uma situação em que a maioria dos vereadores, democraticamente, disse não a essa instauração. Para mim está tudo bem, isso não vai interferir no meu trabalho, respeito a posição dos vereadores, acho que é legítimo o argumento, né? Ele é possível de ser defendido, né? Claro, se houvesse uma propositura e houvesse um acolhimento dessa investigação pelos vereadores, eu acho sim que poderia ser alguma coisa interessante, não acho que seria uma redundância, e agora vou continuar investigando. Se tiver que apurar alguma coisa e que isso indique com segurança que é uma improbidade administrativa ou por população. Se não, arquivamento é o caminho natural. O caminho agora, então, é continuar as investigações e aguardar a documentação e a resposta da Prefeitura. Exatamente. E quanto melhor for investigado, mais certeza a gente tem do que importa ao final, que é saber a verdade.